Oi, turma, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor de eletiva 1, e na aula de hoje nós vamos continuar o tema Cosmos, que foi o mais escolhido dentre os tópicos disponíveis, e o assunto de hoje vai ser terraformação de Marte. Nós estamos, então, continuando o assunto da aula passada. Quem não assistiu o assunto da aula passada, que foi a raridade do nosso planeta, por que nosso planeta é tão especial, você pode entrar no link que eu disponibilizo lá no Google Class da última aula. Lá está salvo no YouTube, inclusive. Tá? Eu vou compartilhar a tela e vamos continuar, então, o assunto que a gente parou na última aula. Como eu disse, então, o tema da aula de hoje é terraformação. E vocês conhecem esse termo, terraformação? O próprio nome diz, é transformar um planeta na Terra. Terraformar. Legal? Bom, para transformar um planeta inabitável para um planeta habitável, a gente sempre vai usar esse termo de terraformação. Existem planetas bem promissores para isso acontecer. No entanto, a maior parte deles encontra-se a distâncias muito grandes. São chamados de exoplanetas. São planetas que são localizados em sistemas solares diferentes do nosso. E a distância entre sistemas solares é impossível para a tecnologia atual. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente conseguiria, e tem como possibilidade, e os planetas mais prováveis, ou melhor, os corpos celestes mais prováveis de serem habitados, vocês sabem? Primeiro, em primeiro lugar na lista, é Marte. Marte é um planeta bem promissor para ser terraformado. E um segundo é uma Lua, a Lua de Júpiter. A Lua de Júpiter já foi encontrada água no estado líquido lá, e apesar da distância, ele tem muitas possibilidades de ser terraformado. Existem muitas vantagens de escolhê-lo para ser terraformado. Mas a gente pode falar dessa Lua em um outro momento. Nosso foco da aula de hoje é o planeta Marte, que é, de longe, o mais provável de ser tido como a primeira colônia fora do nosso planeta. Bom, só lembrando, o nome da Lua de Júpiter se chama Europa. Se vocês quiserem pesquisar, tem muito assunto na internet, no YouTube, falando sobre ela. Inclusive, tem um jogo que trabalha justamente na colonização desta Lua, Lua Europa. Bem legal. Imagina você tendo como, no horizonte, olhando para o céu, ver um planeta enorme, que é Júpiter. Bem massa. Bom, vamos voltar então para o nosso planeta vermelho, Marte. Por que Marte? Bom, se vocês lembrarem da última aula, a gente falou sobre o conceito de zona habitável. Zona habitável é uma região em que não é nem muito quente, nem é nem muito frio. Por exemplo, Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, encontra-se a temperaturas elevadíssimas. Impossível de ter a forma de vida como a gente conhece lá. Tudo pegaria fogo. Por outro lado, se a gente pegar um planeta bem distante como Urano, que está bem longe do Sol, as temperaturas são baixíssimas. Também seria muito difícil para ser terraformado. A gente gastaria muita energia para aquecer este planeta, que é inviável com a tecnologia que nós temos hoje. E aí entra Marte. Marte está quase querendo virar uma Terra, porque ele encontra-se na zona habitável. Ele não está nem muito longe, nem muito perto. A maior parte dos cientistas concordam que ele encontra-se na área de zona habitável. E isso é um bom fator. E, inclusive, ele é um planeta bem próximo ao planeta Terra. A distância encontra-se aproximadamente a 225 milhões de quilômetros. Isso pode ser bem distante, e é distante para a nossa escala. No entanto, para a escala do universo, isso não é nada. Ele está bem aqui do lado. Mas não é só a distância que a gente opta por ele, né? Como a gente já disse, ele está na zona habitável, porque tem um planeta mais próximo de Marte, que é Vênus. Mas, cara, Vênus é terrível.
A atmosfera lá é muito tóxica para nossa sobrevivência, fora que as tempestades lá são muito grandes, é intensa. Então, Vênus é sem chance. Bom, então, vamos focar em Marte. A temperatura média lá desse planeta, como vocês estão vendo aí no slide, é menos 55 graus. Bom, isso é gelado pra caramba. No entanto, se a gente for pensar que a gente já foi registrado lá no Polo Sul, na Antártida, menos 89 graus, quase menos 90 graus, é muito gelado. A gente vê que, bom, tem vida aqui e chega a essa temperatura, né? Lá em Marte é menos 55, então pode existir. É uma temperatura ok, assim. A gente vai entender por que lá é tão gelado, mas como eu disse, essa é a temperatura média, né? Vamos lembrar que a temperatura média do nosso planeta gira em torno de 25 graus Celsius. E isso tem um impacto muito grande, né? De 25 graus Celsius a menos 55 graus Celsius, nós temos uma amplitude de 75 graus, se não estou enganado. Isso é relevante. Mas a gente não consegue trazer esse planeta mais para perto do Sol. A gente não tem tecnologia para empurrar esse planeta para próximo do Sol. Então a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas que os cientistas vêm trabalhando e pensando para ser implementado para conseguir aquecer esse planeta para terraformar Marte. Tá? Só uns detalhes aqui, as curiosidades. Marte tem praticamente o dia é praticamente o mesmo tempo, 37 minutos a mais. Um dia lá, então, tem 24 horas, e 37 minutos, enquanto na Terra tem 24 horas. Por outro lado, se você não gosta de aniversário, se não gosta, é ótimo, tá lá. Mas se gosta de aniversário, não é legal não, porque um ano lá é quase 2 anos nosso. Por quê? Você consegue entender por que o ano lá tem 687 dias e não 365, como é o nosso? Bom, se você falou que é porque está mais distante do Sol, tá certo. Quanto mais distante do Sol, maior vai ser o raio deste corpo celeste. Portanto, vai levar mais tempo para ele dar uma volta em torno da nossa estrela. Então, vocês conseguem entender que em Mercúrio, que está bem próximo ao Sol, um ano passa bem rápido. Já Urano ou Netuno, bem distante, o ano, ou seja, uma volta em torno do Sol, vai demorar muito tempo, vários anos aqui na Terra. Então, legal. Essa é só uma curiosidade. Vamos continuar. O termo de transformar um planeta em um planeta habitável se chama-se terraformação. O objetivo, então, é transformar Marte em uma superfície plenamente habitável pelas formas de vida que a gente conhece. Para isso, é preciso de uma série de fatores para isso acontecer, chegar no terceiro estágio ali. Nós precisamos, então, pensar na temperatura, como aquecer esse planeta. Segundo, como manter esse planeta aquecido. Uma coisa é esquentar, outra coisa é mantê-lo aquecido. Segundo, dar um jeito na água. É preciso de água para ter vida. A vida, como a gente conhece, só acontece com água. Pronto, esse é um outro ponto. Segundo, além de ter uma atmosfera, a gente precisa de manter essa atmosfera no lugar. Por quê? Uma atmosfera existir, respirável e espessa, a gente precisa de gravidade. A gravidade ou seja, para segurar, né, essa atmosfera. A gravidade deste planeta, de Marte, é 25% a gravidade da Terra. Ou seja, mais ou menos, se eu peso 80 quilos, planeta Marte você vai pesar, eu vou pesar uns 30 quilos. Então, a atmosfera ela não é retida, ela é facilmente levada pelo universo. Vai embora, mas não fica no planeta. Então, a gente tem que pensar numa forma de reter essa temperatura, melhor, uma forma de reter essa atmosfera. Tá? Se eu falei errado, me desculpe. Mas então, além de ter uma atmosfera, a gente precisa de mantê-la. Beleza, vamos seguir então. Vamos ver esses requisitos. Uma das hipóteses mais plausíveis
de serem acontecidas pela tecnologia, de acontecer com a tecnologia que nós temos hoje, é a implantação de espelhos cósmicos que seriam levados até o planeta Marte através de foguetes, uma série de foguetes que montariam esses enormes painéis solares para refletir a luz solar, que passaria direto. Nesse caso, agora vai ser refletido para cima do planeta, sobre o planeta. Então, vai aquecer a superfície gradativamente. Por outro lado, a gente tem um desafio de como fazer isso, né? Os espelhos, painéis solares são bem sensíveis, mas é algo possível, é algo logisticamente complicado, mas é possível. Então, uma das hipóteses mais plausíveis, então, é a colocação de gigantes espelhos refletores da luz solar. Lembrando que Marte está mais distante do Sol e, portanto, a luz solar chega com menor intensidade, o calor chega com menor intensidade do que o planeta Terra. Uma outra alternativa, também possível, foi proposta, inclusive, pelo bilionário Elon Musk. Pesquisem sobre ele, se vocês não conhecem. Ele é um visionário que, inclusive, é o dono de uma empresa de foguetes, a SpaceX, uma agência espacial, que está indo muito bem. Ela conseguiu fazer com que o foguete não só vá, mas como volte, pouse. Isso reduz muito o preço para se lançar um foguete, então, tornando economicamente viável fazer viagens espaciais. Bom, a proposta do Elon Musk é que jogue bombas atômicas no espaço próximo de Marte, e dessa forma, com o calor dessa explosão, aqueceria este planeta. Mas, se é possível, uma ideia faz sentido, mas o que é alarmante, que os cientistas ficam preocupados, é com a possibilidade de acontecer o chamado de inverno nuclear. O que é isso? A gente já constatou que quando a gente solta uma bomba atômica, não estou falando de uma bomba atômica que aconteceu para terminar a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. As bombas atômicas atuais são muito mais potentes do que as de hoje. Imagina, qual que é a tecnologia de 1945 para a tecnologia de hoje, para 2021? Então, as bombas atômicas são muito mais sinistras, são muito mais poderosas. Dessa forma, se soltasse essas bombas atômicas aqui, é muito provável que pessoas que não têm nada a ver, não têm nenhuma ligação com a guerra que ocorreu, fiquem prejudicadas. Provavelmente o planeta inteiro fique prejudicado, ou mesmo extinto a vida nele, porque é formado um inverno nuclear. Quando se estoura uma bomba nuclear, sobe uma enorme poeira, uma enorme camada de poeira. E se forem soltadas muitas bombas, as camadas de poeiras podem demorar em anos para se assentar, para acalmar e descer e ficar na superfície novamente. E se elas estão na atmosfera, elas bloqueariam o Sol, que nos aquece, e que permite que aconteça a fotossíntese, ou seja, com que as plantas desenvolvam. Sem planta, meu amigo, não tem mais nada. Sem fotossíntese, não tem mais nada no planeta. Nenhuma vida praticamente sobrevive. Somente algumas bactérias que viveriam no fundo dos oceanos e outras raríssimas. Portanto, existe a possibilidade disso acontecer também em Marte. Causar um inverno nuclear lá, principalmente porque lá tem muita poeira. Tem muita poeira, e isso subiria para a atmosfera e bloquearia os raios solares. Aí pioraria a coisa. Em vez de aquecer, deixaria o planeta ainda mais frio. Beleza. Então, coloquei duas alternativas. A mais plausível, a mais provável, seriam então os espelhos refletores da luz solar. Beleza, a gente esquentou esse planeta. Mas tem um problema. Como eu disse no início da aula, não basta esquentar. É preciso reter esse calor. E como a gente vai fazer para reter esse calor? Um planeta só tem uma temperatura retida, ou seja, uma temperatura estável, sem grandes variações, quando existe uma atmosfera. E a atmosfera de Marte é bem rarefeita. É muito mais fina que a da Terra. Logo, com pouca atmosfera, a temperatura vai variar muito alta. Nós podemos, então, até esquentar esse planeta, mas logo, logo ele vai esfriar novamente. E a gente usa... E o planeta Terra tem uma temperatura relativamente elevada,
mediante a sua distância em relação ao Sol, por causa de um gás muito importante, que pode ser vilão. Mas ele é muito importante também, nas proporções corretas, é claro, que é o gás carbônico. O gás expelido pelos carros e queimas de combustíveis fósseis. O gás carbônico é um gás que causa efeito estufa. O efeito estufa como o próprio nome diz, ele causa uma estufa no planeta. Ele deixa a temperatura mantida, ele esquenta, como se fosse um cobertor. E lá em Marte existe muito CO2. Só que a maior parte desse CO2 não encontra-se na atmosfera. Encontra-se sim nas calotas polares, como gelo seco. Sabiam, né? Gelo seco nada mais é do que gás carbônico no estado sólido, congelado. Então, se nós conseguimos esquentar, derreter esse gelo seco, vaporizá-lo, transformá-lo em gás, nós vamos conseguir muito gás carbônico na atmosfera, gás carbônico suficiente para causar um efeito estufa e manter a temperatura neste planeta. Bom, nós então já vimos as possibilidades de aquecer o planeta com os espelhos solares, e isso, aquecendo esse planeta, derreteria o gelo seco, ou seja, o gás carbônico congelado nos polos, e formaria, sim, uma atmosfera. Mas aí a gente tem um outro problema. Mesmo tendo atmosfera, ela precisa ser retida no planeta. E como que a gente faz para manter uma atmosfera num planeta? Primeiro, o planeta precisa de ter uma gravidade suficiente para segurar esse gás, porque senão ele vai embora no espaço sideral. Vocês sabiam, né, que a atmosfera só está aqui, e está aqui, com um dos fatores é a gravidade da Terra segurando ele, não deixando ele embora para o espaço sideral. Mas tem um outro fator que é muito mais relevante, que é o campo magnético do planeta. O que é o campo magnético? É como se fosse um super escudo formado por um magnetismo gerado no núcleo do nosso planeta, que nos protege contra os chamados ventos solares, que são radiações altíssimas, que mataria as formas de vida que nós conhecemos, porque afeta diretamente na estrutura do DNA e outras moléculas complexas, inviabilizando a vida. E também é o campo magnético que nos protege de não ter a atmosfera varrida pelos ventos solares. Então, é importante que vocês saibam que o campo magnético é gerado no núcleo do nosso planeta. Nosso planeta, então, ele é aquecido, ele está quente, e esse calor, esse intenso calor que existe no interior do nosso planeta, gera uma convecção, e o metal dissolvido no núcleo e também em outras camadas, esse atrito gera um campo magnético que nos protege. Ao contrário da Terra, Marte esfriou seu interior. E aqui está mostrando, né? Só Marte, como esfriou o interior, ele não tem mais o campo magnético. Ao contrário da Terra, que tem um interior que consegue formar um campo magnético, os ventos solares não conseguem varrer a sua atmosfera. Está vendo aqui o campo magnético trabalhando como se fosse um escudo. Marte tem o seu... já teve, por não ter um interior ativo, gerando um campo magnético, teve sua atmosfera varrida e foi levado embora tudo que foi segurado uma vez quando teve um campo magnético. Lá no passado, os cientistas já constataram que bilhões de anos atrás, assim como a Terra, Marte, o planeta mais antigo que a Terra, inclusive, no sentido de formação, foi formado antes da Terra, teve um campo magnético, mas com o tempo o interior esfriou. E aí o planeta chamado de morreu. Ao morrer o interior do planeta, resfriar, o campo magnético cessa. Não existe mais um movimento que gera um atrito dos metais, principalmente ferro e níquel, no interior do planeta. Sendo assim, sem campo magnético, sem atmosfera. E também sem vida, porque a radiação solar é letal para a vida como a gente conhece. Para as estruturas das moléculas orgânicas se sustentarem, não pode ter tanta radiação solar direta. Então, antes de falar sobre o oxigênio, a gente tem que pensar o seguinte:
Para a gente ter temperatura suficiente no planeta Marte, nós vamos precisar de aquecê-lo, porque nós não conseguimos empurrar o planeta mais para próximo do Sol. Para manter este planeta aquecido, a gente precisa de ter gás carbônico, um gás que causa efeito estufa. E aí a gente aqueceria as calotas polares de Marte, gerando esse gás de efeito estufa. E para este gás não ser varrido pelos ventos solares, o gás de efeito estufa e a atmosfera de Marte com esse gás de efeito estufa, a gente precisa gerar um campo magnético. E esse campo magnético pode ser gerado, nós temos tecnologia para isso, apesar da logística ser quase impossível atualmente, é construir imensos, gigantes ímãs nos polos, que aí eles gerariam esse campo magnético, fazendo um escudo e protegendo aí o nosso cobertor de gás carbônico, mantendo agora Marte bem aquecidinho, então com água no estado líquido e o gás carbônico no estado gasoso. Beleza? Só que nós, seres humanos, precisamos de oxigênio. Nós precisamos de oxigênio para respirar. Nós temos uma tecnologia, quando eu digo nós, é a humanidade, a tecnologia de transformar o gás carbônico, ou seja, o gás que nós derretemos das calotas polares de Marte, em oxigênio. Lembrando que quando eu respiro, eu inspiro oxigênio, ou seja, eu absorvo oxigênio e libero CO2. Expiro CO2. Gás carbônico é CO2 e oxigênio é O2. Beleza. Lá na Estação Espacial, Internacional Espacial, tem um problema lá que não tem oxigênio. E para não ter que ficar mandando sempre galões de oxigênio para as pessoas lá respirarem, foi construído esse aparelho chamado de MOXIE. Ele consegue absorver as moléculas de oxigênio, ou melhor, de gás carbônico, e libera somente o oxigênio, formando assim, então, um ciclo que permite com que as pessoas sempre continuem e consigam respirar lá. Muito bem. E aí, a gente poderia usar essas máquinas, claro que em escalas muito maiores, em Marte, transformando então esse CO2 em oxigênio. Lembrando que o ser humano precisa de pouquíssimo oxigênio proporcional à atmosfera. Então, super daria para ter os dois. A camada de efeito estufa, assim como o oxigênio, pegando um pedacinho dela. Outra forma de conseguir oxigênio é levando bactérias fotossintetizantes, como, por exemplo, as cianobactérias. As cianobactérias fazem fotossíntese, e, como vocês sabem, a fotossíntese ocorre com a absorção do gás carbônico e liberação de oxigênio. Ou seja, pega o gás carbônico do efeito estufa e libera oxigênio respirável para nós. E aí, essas bactérias iam se expandindo, desenvolvendo, reproduzindo em números elevadíssimos para auxiliar na composição atmosférica do planeta. É uma alternativa viável também. Bom, desta forma, nós conseguimos resolver 5 problemas fundamentais para terraformar Marte. Primeiro, nós trabalhamos na temperatura. Em segundo, o campo magnético. E com o campo magnético formado, a gente consegue reter essa atmosfera, portanto, retém também a temperatura, porque a gente vai derreter as calotas polares que têm gelo seco, ou seja, CO2. Tendo atmosfera com gás carbônico, a gente consegue o efeito estufa. E aí a gente consegue também derreter a água. Derretendo a água, a gente consegue formar a vida, principalmente com o auxílio das máquinas de MOXIE e as cianobactérias, que são fitoplâncton, e que produzem o oxigênio. Sendo assim, a gente teria a base para a forma de vida como a gente conhece. Beleza? São desafios grandes e desafiadores, mas tem muitas pessoas trabalhando nisso nesse exato momento. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Manda lá no grupo, ou melhor, manda no meu privado. Vocês encontram o meu contato no grupo. Tá bom? É só ver o link que eu enviei este vídeo, tá bem? Pessoal, espero que vocês fiquem seguros e fiquem com saúde. Um abraço e até a próxima aula.